Saldo, amada irmão, com a graça e a paz do Senhor. Estamos aí com o quarto tema, a igreja, sua definição, suas cabeças e seus membros. A primeira aula desse estudo, a qual vai ser dividida em duas aulas. Essa é a primeira, aí quinta-feira vai ser a segunda aula e para terminar dia 7 o trabalho em trio, que é o vídeo a qual vai ser feito. E a passagem está lá, o texto áureo, lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 27. 1 Coríntios 12, versículo 27. Tem alguns alunos que faltaram entregar as atividades da aula passada do tema Armadura de Deus, e era só até hoje. E quem não fez perdeu mais um ponto. Que diz assim a palavra do Senhor, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 27, que diz: Pois bem, vocês são o corpo de Cristo, e cada um é uma parte desse corpo. Só até aí. Soberano Deus e eterno Pai, estamos aqui, ó Senhor, mais uma vez, estudando, Senhor, a tua santa e doce palavra, Senhor. Nos dá, Senhor, discernimento, Senhor, para entendermos, Senhor, aquilo a qual o Senhor quer falar, Senhor, através das tuas santas escrituras, ó Senhor. Senhor, queremos mais de ti, ó Pai. Nos instrui, Senhor, nessa caminhada, ó Senhor, de mais um tema, ó Senhor. Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Há realmente muito poucas palavras que são frequentemente usadas pelos cristãos, como a palavra igreja. Infelizmente, poucos também são aqueles que entendem verdadeiramente esta palavra como a Bíblia, a entende e aplica seu significado bíblico na prática. Dada a importância de um entendimento claro do que a palavra de Deus diz sobre a igreja, nos dedicaremos a este artigo, a este exame detalhado. Em poucas palavras a qual utilizamos ultimamente para descrever a igreja, poucos são as pessoas que entendem a sua definição, seu significado do nome igreja, o que é igreja. E através desse estudo nós vamos estudar detalhadamente sobre a igreja e a sua definição, sobre a sua cabeça e os seus membros que são constituídos, como acabamos de ler a passagem de 1 Coríntios 12, 27. Pois bem, vocês são o corpo de Cristo e cada um é uma parte deste corpo. No caso, faz uma comparação de um corpo, e nenhum corpo se movimenta em falta de um cérebro, coração. Então, cada membro no seu devido lugar. Primeiro tópico é a igreja e a definição. Uma olhada rápida no que a maior parte das pessoas pensa que a palavra igreja significa mostra que a grande maioria usa esta palavra ou para denotar uma construção onde várias cerimônias religiosas ocorrem, ou como um componente no título de várias denominações. Contudo, estes usos da palavra igreja não correspondem ao que a palavra de Deus define como igreja, assim fazendo-se necessário um melhor exame do significado desta palavra. Vamos para o significado da palavra igreja.
a palavra eclésia e seu significado geral. A palavra igreja é uma tradução da palavra grega eclésia, que significa o que é chamado ou convocado para fora. Conforme o E.W. Burling diz, esta palavra foi usada como qualquer assembleia, mas especialmente de cidadãos ou de uma seleção deles. No Novo Testamento, ela é usada 115 vezes, e 3 das quais ela é traduzida como assembleia, e 112 como igreja. Uma olhada nas 3 vezes que esta palavra é traduzida como assembleia é suficiente para nos mostrar que esta palavra não foi usada somente para as assembleias cristãs. De fato, em Atos 19, referindo-se a uma demonstração contra Paulo que ocorreu em Éfeso, diz Atos capítulo 19, aí o verso 32, 35, 39 e 41. No caso, as 3 vezes que aparece em algumas traduções bíblicas com o nome Assembleia, vai nos mostrar que essas assembleias não só são assembleias cristãs, mas qualquer outra assembleia. A assembleia grego, que se chama eclésia, estava em confusão. Uns gritavam uma coisa, outros gritavam outra. Dava um reboliço tremendo. A maior parte do povo nem sabia porque estava ali, diz lá Atos. O escrivão da cidade acalmou a multidão e disse para a assembleia: se há mais alguma coisa que vocês desejam apresentar, isso será decidido em assembleia, no grego traduzido eclésia. E tendo dito isso, encerrou a assembleia. Ou, como já disse na tradução grega, encerrou a eclésia. Conforme está evidente nesta passagem, a palavra eclésia foi usada por não cristãos. E conforme acontece em nosso caso, mesmo por assembleias anticristãs, que o significado geral da palavra eclésia é assembleia. Também está evidente pelo uso desta palavra na Septuaginta, a antiga tradução grega do Velho Testamento. Lá esta palavra foi usada 71 vezes, todas como uma tradução da palavra hebraica Gaal, que significa chega junto ou reunir-se em assembleia. O ato, uma assembleia, congregação, convocação em um sentido mais amplo, de uma assembleia ou multidão de homens, de tropas, de nações, dos perversos, dos justos e etc. Portanto, para concluir, o significado geral da palavra que na Bíblia traduzem como igreja é assembleia. Então a palavra que vai se bem colocar no lugar de igreja vai ser o nome assembleia. Esta palavra nem foi usada exclusivamente pela assembleia cristã, nem pelas construções que hospedavam tais assembleias. Em contraste, era um termo geral usado por qualquer assembleia, independente de seu tipo. No caso, as assembleias que aqui cita, por eclésia, nem sempre vai ser cristão. É um determinado grupo de pessoas que se reúnem, faz uma reunião e ali
é levantado várias pautas. No caso, o nosso estudo mesmo, como a gente tem um grupo de pessoas e ali nós levantamos uma pauta e através das ministrações pode ser chamada de assembleia ou igreja. A palavra eclésia, seu significado na palavra de Deus. Agora vamos ver o nome eclésia dentro da palavra e seu significado. Tendo visto o que a palavra eclésia geralmente significa, agora é hora de ver o que significa a palavra de Deus. E especialmente na parte desta palavra que se refere ao tempo de graça, em Atos e nas epístolas em que nós vimos lá, embora esta palavra novamente significa uma assembleia. Desta vez a assembleia é algo específico, tendo como membros todos os renascidos, todos aqueles que confessaram com sua própria boca o Senhor Jesus e acreditaram em seu coração que Deus o fez nascer da morte, que como está lá escrito em Romanos capítulo 10, 9. No caso, essa assembleia tem como desta vez essa assembleia, que são todos aqueles renascidos, aqueles que confessaram com sua boca o Senhor Jesus e acredita em seu coração que Deus o fez nascer da morte. Outro termo que a Bíblia usa para denotar os crentes de Cristo pelo mundo todo são corpo ou corpo de Cristo. Se você observar bem, foi o que foi detalhado aqui para Paulo em 1 Coríntios. Vocês agora são o corpo de Cristo. No caso, começou a utilizar dessa forma. Ali é o corpo de Cristo, que igreja e corpo ou corpo de Cristo. No caso, é utilizado ou igreja ou corpo de Cristo. São termos equivalentes, todos usados para denotar os cristãos juntos como um total. Está evidente em várias passagens da palavra de Deus, assim começando na passagem que acabamos de ler em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 27, que diz: ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particulares. Também Colossenses capítulo 1, versículo 18 nos diz: e ele, quem? Jesus Cristo, é a cabeça do corpo da igreja. Além disso, Efésios capítulo 1, versículo 22 e 23 diz: e Deus colocou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo. No caso, e Deus colocou todas as coisas a seus pés, que é os pés de Cristo, e sobre todas as coisas constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, ou o corpo de Cristo, como acabamos de ver mais acima. Nós, todos os crentes, juntos compomos o corpo de Cristo. A palavra de Deus não diz que neste lugar há um corpo, e em qual lugar há outro. Ele não faz dimensão de vários corpos, ele só diz de um corpo. Vocês são o corpo de Cristo. No caso, ele botou em geral. Todos, o mundo todo pertence a esse corpo, que é o corpo de Cristo. Nem diz que esta denominação é um corpo e a próxima seja outra. É por isso que eu falo,
que não vai ser a denominação, placa de igreja que vai salvar ninguém. Porque as igrejas ultimamente estão preocupadas de quem é que vai para a igreja de quem, às vezes não deixa, mas era para todo mundo ter essa visão, que todas as denominações, independente se é assembleana, vamos ver mais, universal, era para ser todos um corpo, funcionar como só um corpo, que é para isso a qual Jesus nos ensinou. O que diz é que vós sois o corpo de Cristo, a igreja. A este vós eu pertenço, você pertence e geralmente todo crente renascido pertence. No caso, não adianta. Todos que se diz evangélico, que é seguidor de Jesus Cristo, que tem a fé depositada em Deus, todos fazem parte do mesmo corpo. Então não adianta esse separamento doutrinário de igreja para separar igreja cristianismo sem fronteira um, universal outro. Não existe isso. Tanto quanto a palavra de Deus afete a distinção alguma por causa de denominação, cor, status social, lugar onde se vive ou por causa de qualquer outra razão. Não tem isso no corpo de Cristo. Independente de ser gordo, careca, magro, faz parte do corpo. É o que eu digo. O pulmão não tem a mesma função do que o coração. E nunca vai ter. Cada um ali é diferente, mas cada um no seu espaço devido que é necessário. Porque imagine aí botar o pulmão onde fica o coração para fazer a função do coração, ia ser uma tragédia. Na verdade, lá em Gálatas, também capítulo 3, se não me engano, versículo 26 e 28, nos diz: porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. No caso, porque todos nós somos filhos de Deus, independente de ser pobre, rico, morador de rua, todos, englobou o mundo todo. Somos filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Isso daí já entra drogado, ladrão, homossexual, independente das suas práticas, todos são filhos de Deus. Isso se torna igreja, independente porque não segue a palavra do Senhor, mas se está dizendo a Bíblia que todos são filhos de Deus, ele faz parte da igreja. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestis de Cristo. Nisto não há judeu, ainda é a continuação lá do capítulo 3 de Gálatas. Grego, não há servo, comentei hoje na rádio sobre isso. Não há servos nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. No caso, não há distinção nenhuma. Era isso que Paulo em Gálatas estava querendo dizer na igreja de Gálatas lá. Não há distinção, porque todos são um perante Cristo Jesus. Nós somos todos sem qualquer distinção, filho de Deus pela fé em Cristo Jesus, e nós todos novamente sem qualquer distinção e através da mesma fé, membros do corpo de Cristo. Para um bom entendimento novamente, porque tem muita gente que faz separação de muitas coisas. Porque o irmãozinho pecou, tem que condenar o irmãozinho, não pode andar mais comigo. Mas não sabendo, é por isso que temos que analisar as Santas Escrituras. É o que a palavra do Senhor diz. Aquele que não conhece a palavra de Deus cai.
O alicerce que não está firmado na rocha, o vento vai bater, o rio vai jorrar e vai carregar. Temos que aprender a estudar detalhadamente e pegar esse raciocínio de cada versículo, de cada questão. Por isso que muitas das vezes você fala, né? Por que tanto versículo para estudar, Jaz? Mas por causa que a Bíblia é como se fosse um quebra-cabeça. Tem versículo que você só vai entender com acompanhamento do que está lá em Efésios. E o de Efésios tem lá no Velho Testamento, lá em Jeremias. E tem que estar os dois em conjunto. Porque senão vai distorcer o conhecimento e vocês vão entender de outra forma, de outra maneira. Por isso que temos que atentar. E não é puxando a brasa para minha sardinha não, e é por isso que eu foco muito nesse estudo bíblico, para trazer o melhor para vocês, para tentar trazer um entendimento focal em Cristo primeiramente, mas também na comunhão, na unidade a qual Cristo visou quando ele estava na terra. E também Cristo visou que a igreja, ou o corpo, como eu falei, é um e não muitos. Também está evidente por muitas outras passagens na palavra de Deus, que na verdade, começando a partir de Romanos, capítulo 12, versículo 4 ao 5, que nós lemos: porque assim como em um corpo tem muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. No caso que aqui Romanos estava querendo dizer, porque assim em um corpo tem vários membros, e cada um trabalhando de uma maneira diferente para que esse corpo esteja em equilíbrio, em perfeita condição, assim somos nós. Nós somos muito em Cristo Jesus, mas individualmente somos membros uns dos outros. No caso, o coração é necessário estar no lugar dele para dar fortificação aos outros membros. Ao pulmão, o cérebro tem que estar funcionando para o coração funcionar, o pulmão, e assim sucessivamente. Também em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12 ao 13, nos diz: porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim em Cristo também, porque todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, que judeus, que gregos, quer servos, quer livres. No caso, não há distinção no centro da igreja, no centro de Cristo. Lá 1 Coríntios capítulo 12, versículo 20, assim pois há muitos membros, mas um corpo. Efésios também nos diz, Efésios capítulo 2, versículo 16: e pela cruz reconcilias ambos, judeus e gentios, em um corpo, matando com ela as inimizades. No caso, e Jesus, pela cruz, reconcilia ambos, judeus e gentios, em um corpo, mantendo com ela as inimizades. Palavra difícil essa, mas foi, graças a Deus. Efésios também 4, versículo 4, vamos ler hoje Bíblia, viu, gente? Efésios capítulo 4, versículo 4. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em um só esperança da nossa vocação. Aleluia. E finalmente, Colossenses capítulo 3, versículo 15. E a paz de Deus, para a qual também foste chamado em um corpo,
domine em vosso coração e sede agradecidos. Como é evidente a partir desta passagem, a igreja é o corpo de Cristo, é um corpo que inclui todos os renascidos, todos aqueles que confessaram por sua boca o Senhor Jesus e acreditaram em seu coração que Deus o renasceu da morte. Infelizmente, o que a palavra de Deus declara tão claramente parece ser ignorado por muitos cristãos, como pelo menos a existência de tantas denominações mostra. Podemos observar a existência de tanta igreja que vem nascendo aí, e umas dizem até que é só eles que vão subir para o céu, que não existe outra denominação se não for a deles. Na verdade, muitos de nós, em vez de nos vermos como membro de um corpo de Cristo e todos os outros cristãos como nossos irmãos e membros do mesmo corpo, nós nos vemos como membros de tal e tal denominação, que nós podemos também caracterizar como corpo ou a igreja. E todos os outros cristãos que não pertencem à nossa denominação como estranhos, muitas vezes como inimigos. Ultimamente está assim, porque não faz parte da minha igreja, é um estranho. Não faz parte da minha igreja, virou meu inimigo. Não denota que nós fazemos parte do mesmo corpo, a qual Efésios, Colossenses, Romanos retrata. Felizmente, a palavra de Deus não concorda com esta visão. Na verdade, como vimos, por causa de Deus, nós todos, no caso geral cristãos, não somos nem estranhos nem inimigos uns dos outros, mesmo se ocorrer de ter diferentes visões em muitas coisas. Desde que nós concordamos que Jesus é Senhor e o Senhor os fez nascer da morte, nós todos somos criações de Deus, irmãos, membros do mesmo corpo. E de fato, conforme se diz em Romanos capítulo 12, versículo 5, membros um dos outros. Isso não é maravilhoso? Na verdade, é muito ruim que o diabo tenha tentado esconder esta verdade maravilhosa de nós, fazendo-nos pensar que o corpo está limitado à nossa denominação, organização ou companheirismo. Não é o corpo, mas há partes do corpo que são compostas de milhares de outros companheirismos e milhões de outros cristãos, ainda que ocorra de suas visões concordarem com as nossas próprias visões somente em que Jesus é o Senhor e Deus o fez nascer da morte. Portanto, em vez de lutar denominações e ódio, nós necessitamos colocar em nosso coração a verdade de um corpo e agir de acordo com ele, o corpo amado, e servindo a todos os outros cristãos que também pertencem ao mesmo corpo conosco. Por outro lado, nós estamos ligados para continuar uns com os outros quando nada mais do que ferimentos ao corpo. Quando a gente está com a visão a qual eu relacionei, que é a minha congregação é a única certa, e das outras congregações são estranhos e até meu inimigo, isso cria um ferimento grave no corpo de Cristo. Porque, como falei,
que independente de ser até um ímpio, que é o não judeu, e nós crentes, nós participamos desse corpo, independente de ele ter aceitado ou não. Jesus, ele faz parte desse corpo, que é Cristo Jesus. E cada um com sua visão, com suas ideias, mas pertence a esse corpo. E eu e você não podemos fazer nada para mudar isso. Porque tem gente que se acha o tal, que se depender só queria para ele. E não liberava espaço para mais ninguém. Então, independente das práticas do homossexualismo, ele faz parte do corpo de Cristo. O segundo tópico é a igreja e o chefe, ou a igreja e sua cabeça. Deixa eu beber um pouco d'água aqui. Tendo em vista que a igreja, conforme a definição na Bíblia, é uma e composta de todos aqueles que acreditam no Senhor Jesus Cristo, em sua ressurreição, nós agora nos moveremos adiante para ver quem é a cabeça, o chefe da igreja. A resposta da Bíblia para esta questão, muito crítica, é novamente muito clara. Na verdade, lá em Efésios capítulo 5, versículo 23 nos diz: Cristo é a cabeça da igreja. Eu podia só dar esses versículos aí, já estava de bom tamanho. Já deixa bem claro. Efésios capítulo 5, versículo 26. Cristo é a cabeça da igreja. Outras passagens que também confirmam que o chefe, a cabeça da igreja é o Senhor Jesus Cristo, são Efésios capítulo 1, versículo 22. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. No caso, e Deus sujeitou a todas as coisas a Jesus, aos seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como a cabeça da igreja. Colossenses capítulo 1, versículo 18. E ele é a cabeça do corpo da igreja. No caso, e Jesus é a cabeça do corpo da igreja. Em referente a Efésios e a Efésios 1, 22 e a Efésios 5, 23. Como se evidência em todas estas passagens, aquele que Deus apontou seu chefe direto da igreja, a cabeça sobre todas as coisas, é o Senhor Jesus Cristo. Ele é a cabeça e a igreja é o seu corpo. No caso, Jesus é o que está acima da igreja, a qual Deus constituiu como o maior sacerdote, o super sacerdote, que vai ser sacerdote para toda a existência. Ele está lá em Hebreus, capítulo 6, se não me engano. E como em um corpo literal, a cabeça é a parte que conduz o corpo, assim também na igreja. Cristo, sendo a cabeça sobre todas as coisas, é aquele que conduz o governo a governar a igreja. No caso, é a mesma coisa que nossa cabeça nos conduz, Cristo para a igreja vai ser a mesma coisa. Ele que vai coordenar tudo. Ele que levanta pastor e assim sucessivamente. Assim, em contraste com as várias hierarquias que se pode encontrar em muitas denominações e organizações, a hierarquia da igreja, conforme ela é dada na palavra de Deus, apresenta-se como se segue: primeiramente, Deus, a cabeça de Cristo. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Assim, Cristo, a cabeça da igreja.
E finalmente todos nós que acreditamos em Cristo e em sua ressurreição e compomos o corpo de Cristo, a igreja. Para concluir, portanto, em vez de muitas igrejas com muitos chefes mortais, há uma igreja com um chefe imortal, que é o Senhor Jesus Cristo. No caso, como já fiz essa referência em várias aulas, em vários estudos, e não tem para onde correr. E não é metendo pau em igreja não, né? Mas não tem para onde correr. É tanto o cargo que vem crescendo aí, uns que nem pauta na Bíblia tem. Mas vi um pastor consagrando, como foi? Esqueci. É alguma coisa assim. Ele foi consagrado pastor, mas deu outro nome. Era um pastor tipo assim, quando o pastor não tivesse, ele podia exercer o cargo do pastor, no caso o pastor terceirizado, substituto. Aí eu olhando assim, ou é pastor ou não é. Agora só vai assumir o cargo de pastor quando o outro não tiver. Isso não existe. No caso, estão trazendo cargos para dentro da igreja que não existe. Agora vamos falar da igreja e os seus membros. Quem são os membros da igreja? Vamos estar trazendo nesse terceiro tópico. Nós já vimos que para se tornar um membro da igreja, a única coisa necessária é nascer novamente, ser salvo. O que nós repetimos acontece quando você confessa com a sua boca o Senhor Jesus e acredita em seu coração que Deus o fez nascer da morte. Como eu citei aqui, Romanos 10, 9. Nós também vimos que a cabeça, o chefe da igreja é o Senhor Jesus Cristo. Tendo visto isto, nós iremos adiante para examinar mais detalhadamente o papel dos membros no corpo de Cristo. Necessidades diferentes e papéis diferentes na igreja. Não é totalmente acidental que a Bíblia apresenta a igreja como um corpo, embora na última ascensão nós tenhamos cobertos em nossa discussão de Cristo como a cabeça da igreja. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12 ao 14. Nos dá mais informações sobre alguns aspectos dessa metáfora. Assim, partindo do versículo 12, nós lemos: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim como Cristo também. Porque assim como o corpo, um corpo literal, que estamos lendo aqui, é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo. Assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, que é a igreja, que judeu, quer gregos, quer servos, quer livres. E quando eu falo desse livro aqui, é o que eu já citei. Tanto os homossexuais, como os drogados, ladrão, prostituta, faz parte desse corpo, que é de Cristo Jesus. Só que aí entra esse paradigma aqui, que para você falar, mas como? Se Jesus é santo, realmente, mas só que como eles estão nessa prática que a Bíblia condena, eles se tornam a parte, ou no caso um membro infectado, no caso leproso, ou podemos botar como a parte cancerosa.
no caso, está doente, que precisa ser tratada, mas não deixa de ser parte do corpo de Cristo, entendeu? Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Quatro vezes nesta passagem nos foi dito que o corpo é um, que por mais uma vez confirma o que nós vimos anteriormente, se que há um e somente um corpo a qual todos os cristãos pertencem. Foram isto algumas coisas, mas que também é apontada, é o que o corpo não um só membro, que não é um só membro, mas muitos. Os versos 15 e 20 vão nos ajudar a entender melhor o que Deus quer nos dizer aqui. Nós lemos também em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 15 ao 20. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo. E se a orelha disser, porque não sou do corpo, não será por isso do corpo. Se o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, pois, há muitos membros, mas um corpo. Nesta passagem, Paulo, pela revelação, faz uma comparação entre um corpo literal e a igreja, o corpo de Cristo. Sua conclusão é que, como um corpo literal tem muitos membros, cada um deles faz um trabalho diferente, necessário para o corpo, de forma que o corpo de Cristo, a igreja, tem muitos membros, cada um dos quais é inserido no corpo, como Deus quis. Para fazer um trabalho que é necessário a isso, e que pode também ser diferente do trabalho que os outros membros fazem no corpo, para nos ajudar a entender este ponto melhor, Paulo pediu-nos para imaginar o que aconteceria se todos o corpo fosse uma orelha. Como é óbvio. Neste caso hipotético, seria impossível cheirar, mover, curvar-se ou fazer qualquer coisa mais além de ver. Evidentemente, portanto, em vez de ter um corpo feito somente pelos olhos, é muito mais preferível ter uma especificação dos papéis no corpo de acordo com as necessidades. Por isto, nós nos termos um uso total de todos os membros, todo o corpo e ao mesmo tempo uma cobertura de todas as necessidades do corpo na melhor forma. Também em 1 Coríntios 12, 19 nos diz: e se todos fossem um só membro, se todos os membros tivessem o mesmo papel, onde estaria o corpo? Agora vamos transferir esta figura para o corpo de Cristo. É óbvio que em vez de todos os membros terem o mesmo papel, é muito melhor ter uma especificação das funções no corpo, que asseguraria que todos os membros fossem totalmente usados e todas as necessidades do corpo totalmente cobertas. E isto é exatamente o que acontece. Romanos 12, versículo 4 ao 5, nos diz:
Porque assim como em um corpo temos muitos membros e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós que somos muitos somos um só corpo. Como está óbvio, nesta passagem há uma especificação de funções no corpo de Cristo e que cada membro é inserido no corpo com uma função que pode ser diferente da função de outros membros. Agora, quem define o que seria a nossa função no corpo de Cristo? 1 Coríntios 12:18 nos dá a resposta, conforme se diz lá. Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. É, portanto, Deus que define nossa função no corpo. Não adianta a gente querer ser a cabeça se foi Deus quem quis que a gente fosse o pé. Então precisamos atentar sobre esta questão. Tendo visto também que, de fato, há uma verdade de função no corpo e não todos os membros têm a mesma função, vamos seguir adiante para ver mais assim, continuando em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 21 e 25, que nós vamos ler. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes os membros do corpo, que parecem ser o mais fraco, são necessários, e os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais, e aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra, porque os que em nós são mais nobres não têm necessidade disso. Mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo. Mas antes tenha os membros igual cuidado uns dos outros. Não há outro membro do corpo de Cristo que não tenha necessidades de outro membro, e não há membro algum que seja desnecessário ao corpo. Todos o membro ali que está no corpo, ou seja, o que está na igreja, nós necessitamos um dos outros. Não há um maior e nem o outro menor, são todos a mesma coisa. Sem o coração não funciona nada, sem o cérebro não funciona nada, sem os braços nada vai fazer também, sem as pernas piorou. De fato, conforme a passagem acima nos mostra, Deus compôs o corpo de uma forma que implica a independência dos membros. Retornando agora às funções do corpo. 1 Coríntios 12, versículo 28, 30 nos diz: e a um expôs Deus na igreja, ou seja, o corpo, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de cura, socorros, governos, variedade de línguas. Porventura são todos apóstolos, são todos profetas, são todos doutores, são todos operadores de milagres, têm todos os dons de cura, falam todos diversos de língua, interpretam todos. Nessa passagem a palavra de Deus nos dá uma lista de funções que se podem encontrar no corpo de Cristo, e qual, eu repito, é distribuído por Deus aos membros do corpo como Ele quiser.
As funções que estão citadas na passagem acima são os apóstolos, profetas, doutores, operadores de milagres e dons de curar e falar em línguas, interpretação de línguas. Essas são as funções do corpo que consiste em Cristo. E está lá também em Efésios capítulo 4, versículo 7, 8. E o 11 nos diz mais. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu os dons aos homens. E ele mesmo, no caso Cristo, deu uns a apóstolos e outros para profetas e outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. Também Romanos capítulo 12, versículo 4, versículo 8, nos diz, porque assim como em um corpo temos muitos membros e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós que somos muitos somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros um dos outros, de modo que tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé, se é ministério, seja em ministrar, se é ensinar, haja dedicação ao ensino, ao ensino, ou que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia, com alegria. Conforme nós vimos desta passagem, há uma variedade de papéis no corpo. Esses papéis são distribuídos para cada membro por Deus, para cobrir a necessidade do corpo na melhor forma. Assim há doutores para cobrir a necessidade de ensinamento, evangelista para cobrir a necessidade de evangelizar, pastores para cobrir a necessidade de pastores e etc. Como nosso corpo físico é completo, assim também o corpo de Cristo é completo, uma vez que por qualquer necessidade que ele tenha, Deus estipulou um membro para cobri-la. Quarto tópico, uma consideração mais profunda de 1 Coríntios, capítulo 12, 28 ao 30. Pelo exposto acima, o ouvinte pode pensar que não se pode beneficiar o corpo, mas somente através da função que Deus lhe deu. Em outra palavra, pode-se pensar que um doutor não pode ser pastor, ou que alguém não possa falar em línguas ou interpretar uma profecia se não é o que Deus deu a ele conforme sua função no corpo. Uma passagem que é frequentemente usada para apoiar esta visão é 1 Coríntios 12, versículo 28 ao 30. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de cura, socorro, governos, variedades de línguas. Porventura são todos apóstolos, são todos profetas, são todos doutores, são todos operadores de milagres, têm todo o dom de curar, falam todas diversas línguas, interpretam todas. Para muitas pessoas, a interrogação nesta passagem são tomadas para significar que nem todos os cristãos podem falar em línguas, ou interpretar, ou profetizar, ou ensinar, ou curar, mas somente aqueles que são estabelecidos no corpo, especialmente como esta função.
Contudo, uma conclusão como esta pode somente ser esboçada se nós ignorarmos o contexto da passagem, assim como as outras referências para o mesmo tópico, tomando como um exemplo o falar em línguas. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 8 e 12. O classificar como uma das 9 manifestações do Espírito, enquanto 1 Coríntios 14, 5 torna claro que é desejo de Deus de que todos falem em línguas. De fato, 1 Coríntios 14, 5 nos diz: eu quero que todos vós falem em línguas. A palavra querer nesta passagem está no presente do indicativo do verbo grego telo, que significa desejar, amar, deliciar-se com o ter prazer. Também o fato de que este verbo esteja no presente do indicativo significa que nesta passagem Deus expressa o que Ele ama, o que Ele deseja que seja feito no tempo presente. Assim, falar em línguas é o que Deus deseja adorar que nós façamos agora. Eu amo que todos vocês falem línguas. Ele diz: este não é um desejo hipotético, mas o que Deus deseja que todos nós façamos agora no tempo presente. Retornando agora ao nosso tópico, a questão é simples. Seria possível que Deus desejasse, amassasse, quisesse que todos e quisesse que todos nós falássemos em línguas? Se falar em línguas não estivesse disponível para todos? É claro que não. Assim, uma vez que Deus deseja que todos nós falemos em línguas, isto significa que todos nós podemos falar em línguas. Isso é, o que a palavra de Deus diz e o que isso quer dizer de fato, não somente todos os cristãos podem falar em línguas, como também podem profetizar e interpretar. Na verdade, o versículo 5 nos diz: e eu quero, do grego telo, quero que todos vós faleis em línguas, mas muito mais que todos profetizem, porque o que profetiza é maior do que o que fala em língua, a não ser que também interprete para que a igreja receba edificação. Uma vez que Deus nos pede, além de falar em línguas, para também profetizar e interpretar, os dois últimos, quando nós estamos na igreja, a fim de edificar com nossa mensagem à igreja. Isso significa que nós não podemos somente falar em línguas, mas também profetizar e interpretar. Tendo visto acima o que eu já falei, a questão é qual é. Então, o significado da questão em 1 Coríntios 12, 28 e 30, a resposta está no contexto da passagem. Na verdade, conforme vimos o contexto de 1 Coríntios 12, versículo 12 e 30, não fala sobre a manifestação do Espírito, mas sobre o papel, a função especial que um crente pode ter na igreja. Em nosso caso, todos os cristãos podem e devem falar em línguas, interpretar e profetizar. E geralmente todas as 9 manifestações do Espírito listado em 1 Coríntios 12, versículos 7 e 10. Contudo, nem todos são estabelecidos para trabalhar especialmente a função no corpo, através do falar em línguas ou através do ensinar, ou da profecia ou da interpretação, etc. Para entender isto, melhor assumamos que alguém está predestinado por Deus a funcionar no corpo como um mestre,
enquanto alguém mais está estabelecido para operar através do falar em línguas. Ambos podem ensinar e falar em línguas, mas no trabalho no corpo, o primeiro será melhor em ensinar, enquanto o último será melhor em falar em línguas. Como vimos, todos nós pertencemos ao mesmo corpo, mas não somos todos o mesmo membro. Portanto, para concluir, todos os cristãos podem fazer tudo. Contudo, alguns são estabelecidos por Deus para funcionarem no corpo de uma forma e alguns outros de outras formas. Se agora alguém perguntar qual é a minha função no corpo, minha resposta será: vá até Deus e veja o que Ele quer que você faça. O título do papel não é o importante, porque eu posso ter sido estabelecido para o corpo, a fim de evangelizar, por exemplo, e nunca fazer isso. Por outro lado, se eu me tornar disponível para Deus, Ele certamente me guiará para fazer o que Ele pensa que Ele necessita de mim. Para fazer no corpo, eu posso nem saber o título de minha função, mas isto não é o que conta. O que conta é me tornar disponível para Deus, de forma que Ele possa utilizar como um membro do corpo da forma que Ele pense como é melhor. Nós deveríamos, portanto, ir até Deus e pedir-lhe para nos mostrar o que Ele necessita de nós no corpo. Sua responsabilidade é nos mostrar o que Ele necessita de nós, nos guiar no caminho. Nossa responsabilidade é estar disponível para Ele, para tudo que Ele necessita de nós, e agir quando Ele quiser que nós atuem e conforme Ele queira que nós atuemos. E esse foi mais uma aula do estudo bíblico do tema A Igreja, Sua Definição, Sua Cabeça e Seu Membro. Uma aula abençoada, um pouco grande, mas é isso mesmo. Para um bom entendimento tem que ser o estudo prolongado, e isso só foi o resumo que eu preparei. Preparei esse resumo para não estender mais, senão nós ia fazer uma vigília. Que a graça do Senhor e a infinita misericórdia esteja sobre o Brasil, sobre a tua família, sobre a tua vida. Que Deus abençoe a todos. Amém.